Então, a análise do cotidiano, ela também é importantíssima para a gente entender quais são os desdobramentos de processos inconscientes e como que eles se manifestam na vida cotidiana dessa pessoa que se colocou em análise. E para isso, então, a gente entra em outra ferramenta de análise, né, em outro método de análise, que é o método de análise dos conteúdos inconscientes. Essa aqui é o grande diferencial da análise junguiana. É a parte da teoria junguiana que busca explorar e integrar estes conteúdos ocultos na nossa psique. É como se a gente tentasse entrar em contato com essa fonte inesgotável de criatividade, de sabedoria e de potencial de vivência humana que a gente tem dentro da gente. Quando a gente está falando da análise do inconsciente, a gente está falando em entender quais são as manifestações simbólicas dessas imagens, desses padrões inconscientes que, de alguma forma, têm autonomia suficiente para irromper na nossa vida sem que a gente tenha conhecimento da sua existência. A análise do inconsciente, ela vai envolver uma investigação profunda desses conteúdos, né? A gente vai buscar compreender de forma significativa qual que é a natureza significativa, simbólica das imagens que esse indivíduo traz no seu processo psíquico. É uma abordagem que vai tentar amplificar e explorar os símbolos presentes nessa produção inconsciente, essa fonte inesgotável de imagens, de sonhos, de produções artísticas, de manifestações criativas que a gente tem dentro de si. E esses conteúdos simbólicos, né, seja por manifestações artísticas, por sonhos, por fantasias, por imaginação ativa, ou por qualquer tipo de produção artística espontânea do ser humano, esses conteúdos simbólicos, eles vão fornecer para a gente pistas valiosas de quais são os maiores conflitos, quais são os maiores desejos, quais são os potenciais mais latentes desse indivíduo, né? A gente vai conseguir, através da conversa com este conteúdo inconsciente, a gente vai conseguir uma compreensão mais profunda do que seria a natureza pura desse indivíduo. Quais seriam as tendências naturais desse indivíduo? Independente, né, das demandas sociais, culturais, familiares, quais são as qualidades, né? E qualidades eu posso falando no sentido de adjetivo mesmo, porque elas podem ser tanto positivas quanto negativas. Isso vai depender muito de como cada um observa essas qualidades. A gente vai entendendo que algumas dessas características da nossa personalidade, elas precisam ser trabalhadas para que a gente consiga ampliar o próprio limite da nossa personalidade, para que a gente não se limite a funções específicas, né? Não só funções sociais, mas como familiares, relacionais, né? Qualquer tipo de função que possa vir a limitar a nossa existência é, de alguma forma, um processo perigoso para o caminho de individuação, porque a gente está limitando o desenvolvimento natural da nossa psique.